Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Barbosa, sou um dos fundadores da Fincat e a gente está aqui com mais um episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs. Caso você esteja caindo de paraquedas, né, a gente já está chegando na marca dos 90 episódios tanto no YouTube, com vídeo e áudio, ou só em áudio no Spotify, que a gente sempre traz especialistas desse meio tão interessante, importante e em crescimento, que é o meio de fintechs, finanças, inovação, tecnologia. E hoje o papo é muito especial porque a gente está aqui com uma fintech que marcou presença nas 3 edições do nosso prêmio Melhores Fintechs do ano. Esse ano a gente está agora também já com as chamadas abertas, com certeza. A fintech, daqui a pouquinho, não vou dar spoiler ainda do nome, né? Mas com certeza eles vão estar lá disputando as primeiras posições. Então, hoje estou aqui com o Lucas Cordeiro, ele que é o CPO da Fintech Peer BR. Lucas, primeiramente, muito prazer, muito obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente. E para começar o episódio, eu queria pedir que você se apresentasse para o pessoal, por favor. Claro, vamos lá. Bom, primeiro também agradecer aí o convite por parte da Fincat. É sempre bom aí estreitar a relação e ver os conteúdos. Eu me chamo Lucas, eu sou formado em administração pela Universidade de São Paulo e hoje estou aqui à frente da área de produtos e negócios do PeerBR há cerca de 4 anos. Então, praticamente aí a gente teve algumas fases, mas como se fosse um momento de refundação aí da empresa, onde a gente estava efetivamente fazendo a distribuição das notas fiscais e aqui o grupo GCB, ele na verdade é uma holding financeira que tem duas fintechs embaixo desse guarda-chuva, então o PeerBR, que é a fintech que eu estou à frente, ele é uma plataforma de distribuição de investimentos focada em pessoas físicas. Aqui a gente usa toda a estrutura da regulação CVM 88 para fazer esse tipo de distribuição. E a gente tem também no grupo GCB uma outra fintech que é o Adiante Recebíveis, que aí está focado nas PJs, em pequenas e médias empresas, para fazer essa antecipação. Bem, quando eu entrei, o objetivo do Peer especificamente era conectar os tomadores de crédito do lado do Adiante Recebíveis com potenciais investidores para que a gente aumentasse o funding e fizesse com que, de um lado, a gente estivesse emprestando 100% baseado em inteligência artificial e conseguisse fazer cada vez mais um crédito de qualidade e desburocratizado para pequena e para média empresa. E é que a gente vai falar mais depois, mas aí é super um setor que é desamparado, né, em questão de crédito no Brasil, e conectasse na ponta com investidores que estivessem buscando diversificação de portfólio, estivessem buscando opções aí com maiores rentabilidades e pudessem acessar direto a esses créditos, tendo bastante transparência e bastante informação para tomar decisão de investimento. Então, nesses 4 anos, desde que eu entrei aqui, acho que o desafio tem sido esse, né? Cada vez mais expandir o portfólio de ativos disponíveis dentro da plataforma e também de fazer com que a gente chegue aí mais longe e traga novos investidores para a base. Muito bacana. Até lembro que mais ou menos 4 anos também que a Fincat está no ar, estava pesquisando, levantando as fintechs, conheci o PeerBR, falei, pô, gostei, vou investir. Então, também, como investidor, desde o começo, acompanho a trajetória de vocês e até tem alguns números nos sites que acho que, não sei se são os mais atualizados, você pode até me falar, Lucas, mas acho que é super legal trazer para o pessoal de casa, ó. 195 milhões investidos, 100 milhões de investidores e 320 mil transações realizadas. Então, com certeza, são números muito expressivos que mostram, né, a grandeza e algo que, com certeza, deve crescer ainda mais. E queria ouvir um pouquinho de você, qual que é a função de um CPO? Acho que nem todo mundo conhece o cargo, né? Então, se pudesse explicar um pouquinho, de uma maneira geral e especificamente dentro do PeerBR, o que você tem feito. Claro. É, Primeiro, para desmistificar o termo, né? CPO nada mais é do que o Chief Product Officer, então seria o executivo de produtos de uma companhia. Isso aqui no PeerBR ou em qualquer uma outra. E geralmente, quando a gente fala de um diretor de produto, existem duas atribuições muito fortes, né? Primeira é a visualização do negócio como um todo e a gestão de PNL. Então, por PNL aqui eu quero dizer toda a parte financeira do negócio, a demonstração de resultados e como você otimiza isso para que o negócio seja cada vez mais saudável e capaz de gerar receita. E de outro lado, você tem também toda a coordenação de um roadmap de iniciativas
para atingir cada vez números maiores e para colocar a companhia mais perto aí dos objetivos que estão sendo estabelecidos. Então, tipicamente, um CPO ele está muito próximo de dois processos. Primeiro, que a gente costuma chamar de maneira mais técnica de discovery, que nada mais é do que um estudo de mercado, um benchmark, então uma análise de mercado de concorrentes constante, e olhando para as iniciativas que o negócio quer atingir, a gente define aí quais são os principais caminhos, testa hipóteses, e daí realmente reformula junto com o time de design quais são as soluções que a gente vai entregar. E é um segundo momento que a gente chama de delivery, que é efetivamente a entrega junto com o time de tecnologia. Então, aqui o time de produto, ele está sempre ali criando os requisitos, definindo as regras de negócio e ajudando o time de tecnologia a entender o que precisa ser desenvolvido para que cada vez mais a nossa plataforma ela entregue features melhores, ela entregue ativos com características diferentes que antes não eram possíveis, capacidade de ver a carteira com dados e com gráficos que antes não tinha. Então, todo esse tipo de melhoria para o cliente, ele vem da área de produto, que é uma área que sempre precisa estar muito perto do cliente, entendendo as principais dores, fazendo pesquisa e daí coordenando, né, entre esse processo de descoberta, que a gente chama de discovery, e o processo de entrega, que a gente chama de delivery aqui na parte do mercado. Muito bacana. E entrando especificamente, né, nesse universo do produto e investimento, né, acho que o Brasil, graças muito às fintechs, tem passado por uma grande transformação, né? Se a gente voltar, sei lá, uns 10 anos para trás, praticamente era só poupança. Aí começaram a aparecer algumas corretoras, vem a ideia do crowdfunding, peer-to-peer, até esse momento de hoje que já é um novo cenário, né? Então eu queria que você desse um panorama geral para o pessoal de casa, como que está isso, a questão das resoluções e regulações, como que a CVM está atuando, como o PeerBR se encaixa nisso. Perfeito. Acho que falar de investimentos no Brasil, que bom que cada vez mais a gente tem falado, mas acho que ainda tem uma trilha, né, enorme aí de aprendizado, quantas pessoas ainda estão em alternativas como poupança ou qualquer outra coisa, até porque a gente tem realmente um grande gap no Brasil em questão de educação financeira, né? Quando a gente olha para outros países, a gente sabe que às vezes isso é até ensinado nas escolas e desde pequeno as pessoas já têm isso mais na prática e conseguem tomar suas próprias decisões de investimento. Aqui no Brasil, acho que a gente está correndo um pouco atrás desse gap, mas, de maneira geral, a gente vinha de um histórico aí, alguns anos atrás, onde praticamente os bancos ofereciam direto ali as opções de investimento bastante restritas para os investidores, e se a gente falar, parece que é muito tempo atrás, mas não é, né? Antes era tudo, inclusive, eu tinha que ir na agência para acessar algum tipo de investimento, a digitalização até é algo recente, assim, né, dos últimos 10, 15 anos, e nesse movimento de digitalização foram surgindo cada vez mais players que conseguiram ganhar espaço, não precisavam daquela capilaridade, número de agências e toda a estrutura que um banco tinha para oferecer seus produtos de investimentos, e foram surgindo corretoras, até as mais famosas no mercado, que vocês estão super acostumados, mas que ainda tem uma grande estrutura e oferecem um leque de ativos que muitas vezes é restrito para os seus investidores. Eu acho que de maneira mais recente, a gente começou a ter players que buscam expandir o cenário de crédito no Brasil, porque no final tem muita oportunidade, né? O Brasil tem um cenário muito pujante quando a gente fala de crédito, e a gente sabe o quanto as empresas efetivamente precisam de crédito para conseguir crescer, e o quanto é difícil, né, dar crédito de maneira a você ter uma qualidade, você ter uma saúde na carteira de crédito, para que também toda a cadeia possa se beneficiar, porque senão o processo não funciona. Nesse contexto, eu acho que surgiram plataformas de nicho que começaram a crescer a sua oferta e trazer aí algum setor onde você faz uma boa oferta de crédito e transforma esse investimento. Então, aqui no nosso caso do PureBR, a gente começou no segmento mercantil, focando em pequenas e médias empresas aí, mercantis. A gente fazia toda essa análise e a gente foi atrás de investidores que estavam ali em busca de oportunidades nesse setor e em busca também de rentabilidades maiores. E aí, é óbvio, a gente começou a expandir a nossa capacidade aqui de originar crédito em outras pontas. Então, hoje a gente faz imobiliário através dos CRIs, a gente faz agronegócio através dos CRAs, debêntures, diversas outras formas de investimento, mas tudo ainda com um DNA de trazer um crédito para o investidor que traga uma rentabilidade acima do que ele procura no mercado, do que ele encontra no mercado, também com bastante garantia, super amarrado às operações e com transparência para ele poder tomar decisões de investimento.
E aí, conectando, né, que acho que teve nesses últimos anos que possibilitou que cada vez mais empresas começassem a adentrar nesse setor foram avanços regulatórios, porque sempre teve muito uma discussão de fazer ou não a distribuição de valores imobiliários, e a gente sabe que fazer a distribuição de valores imobiliários nas vias comuns é um processo caro, e é um processo caro especialmente quando você está numa operação pequena. Então, você tem lá uma operação de 500 milhões, esse custo fixo ele é pequeno, você consegue fazer e dar acesso ali a quem está precisando de crédito. Mas são poucas empresas no Brasil que têm tamanho para fazer uma operação de 500 milhões, então você acabava deixando uma grande parcela do mercado subatendida. A resolução CVM 88, nesse sentido, ela foi exatamente uma alternativa que a CVM, conversando com os players, achou para regularizar e para, através da resolução CVM 88, a gente poder distribuir dívidas efetivamente ali caracterizadas como valores imobiliários, mas com algumas dispensas e com toda a transparência do processo e da tecnologia de blockchain, né? Que eu acho que foi. A gente vai falando, e são tantos conceitos, porque realmente acho que são inovações juntas que culminaram no produto final que chega hoje para o cliente. Só que ao passo que a gente tem a resolução CVM 88, que possibilita que a gente opere volumes menores e tem algumas dispensas na CVM informando eles mensalmente, fazendo todo o processo direitinho, eles também contaram com maior transparência, porque hoje tudo, quando a gente fala de fintechs, né, que estão usando aí a tecnologia blockchain e o processo de tokenização, todas as transações que ocorrem, a criação do produto, todo esse processo, ele está na blockchain. Para quem não sabe, né, a blockchain ela é uma estrutura onde você pode programar contratos e esses contratos tomarem certas decisões automaticamente de acordo com o que foi programado, e é uma estrutura onde tudo o que acontece fica registrado. Então, para um regulador conseguir ver que houve uma transferência de uma carteira para outra, conseguir ver que houve uma criação de um produto com determinadas características, que houve uma liquidação, tudo isso você tem ali e você não consegue mudar. O que para todo mundo gera bastante transparência e acaba aí trazendo mais segurança, né, para todas as pontas e deixando também, óbvio, a autarquia, que é a CVM, um pouco mais confiante, entendendo que esse é o caminho de evolução do mercado. Muito bom, uma verdadeira aula, acho que você deu agora, passando desde os tipos de investimento, da blockchain, da CVM, na 88. E ainda surfando um pouquinho nesses temas, né? Eu gosto bastante no site de vocês que vocês usam umas expressõezinhas que eu acho que mostra bem essa importância da educação financeira. Investimentos inteligentes, ativos high yield. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, já até emendando, como que o investidor tradicional, ou que está querendo justamente começar a investir, pode olhar para o PeerBR e dar esse pontapé inicial, olhando essas novas modalidades, ou até modalidades que já existem, criar, mas via uma plataforma que deixa isso mais próximo, né, da realidade de qualquer tipo de investidor. Perfeito. Quando a gente fala de educação financeira, acho que uma das coisas mais básicas que não só a gente, mas praticamente toda a plataforma séria vai oferecer e pedir para que os investidores façam é um suitability, né, um processo de entender o perfil de risco de cada investidor, porque a gente sabe que cada um tem uma vida com características específicas, objetivos específicos e uma tolerância a risco específica, e poder entender o quanto um investidor é moderado, conservador, ou agressivo, vai ajudar a composição da carteira e vai ajudar que esse investidor escolha como que ele vai seguir aí com a política dele de investimentos e com a diversificação que ele vai fazer. Então, acho que esse é sempre o primeiro passo que eu gosto de dar, como dica. A segunda coisa é, de novo, para qualquer investidor, diversificação, acho que a gente cansa de falar, mas tem que cansar mesmo e cada vez mais falar, porque assim, investimento é uma coisa que sempre vai ter uma relação de risco e retorno, e em qualquer investimento existe algum tipo de risco e quem disser que não, de alguma forma está mentindo, né, para esse investidor. Isso faz parte do mercado financeiro. Quando ocorre uma diversificação dentro da carteira, fica mais natural e o investidor ele não fica exposto a uma coisa só onde está o patrimônio inteiro dele. Então, se eventualmente ele tem um atraso em alguma operação, se eventualmente ele tem inclusive um não pagamento de alguma operação, que é algo que pode acontecer, aí no mercado a gente vê acontecendo, né, empresas ficando insolventes e realmente dando default, o que acontece é que se o investidor tem todo o dinheiro dele naquela operação e ela acabou dando errado,
realmente ele tem que recomeçar do zero, né? Aqui para não usar os termos, porque efetivamente ele pode chegar num caso extremo e perder todo o dinheiro dele. Ao passo que quando ele diversifica, por mais que alguma operação atrase ou chegue no cenário mais trágico realmente de não pagamento, ele tem diversas outras operações que foram ali bem avaliadas que vão compor o portfólio dele. Então ele vai estar muito mais diversificado em questão de risco, em questão de setor, em questão de diversas formas que é possível diversificar, né? Classe de ativo e por aí vai. E todo esse rendimento das operações que deram certo, muito provavelmente vai inclusive cobrir uma eventual perda que ele pode ter com uma operação que veio a dar errado, né, que não foi bem sucedida. Então esse é o segundo passo que eu sempre falo, porque diversificar é importante em todos os cenários, né? Às vezes a gente, quando vai falar de risco, traz muito o termo do FGC, né? Porque acho que é muito próximo de todos os investidores, especialmente os mais conservadores, olham bastante para o FGC. E o próprio FGC, ele é uma super proteção importante, né, aqui para os investidores, especialmente os que ainda não têm tanta capacidade de analisar uma operação mais complexa, mas ele é limitado. Então, a partir, por exemplo, de 250 mil reais, o FGC já não vai te proteger completamente. E você se iludir achando que ele vai, efetivamente, é importante você diversificar, você ter outras formas de se proteger e de conseguir realmente uma segurança maior da sua carteira, investindo em diferentes setores, em diferentes tipos de ativo. Então, esse é um segundo passo que eu gosto de falar, que eu acho que tem muita conexão com o primeiro. Entende qual que é seu perfil, não deixa de diversificar nunca, é importante você diversificar em diferentes casos, em diferentes tipos de ativo. E aí, óbvio, à medida que o investidor ele vai tendo um pouco mais de conhecimento, ele consegue fazer uma análise do risco de crédito de cada uma das operações, entendendo a natureza dela. A gente sabe que isso não é algo natural, né, para todas as pessoas, mas é algo que aqui no PeerBR a gente zela constantemente de trazer isso para uma linguagem mais simples e de ensinar o investidor a fazer esse tipo de análise para que ele possa ter ali as informações básicas e entender se aquele investimento faz sentido ou não, né, em termos de nível de risco, qual que é a qualidade das garantias que estão ali envolvidas e em outras coisas. Sem falar também que a gente e outros players do mercado oferecem ali geralmente um assessor que consegue ali ser uma figura que auxilia o cliente, mas a gente sempre gosta realmente de empoderar o cliente para tomar sua própria decisão. O assessor é um papel muito importante de ajuda, mas o cliente ele ter autonomia, ele conseguir ter educação suficiente para tomar decisões por si só, garante que em nenhum caso alguma pessoa mal intencionada vai conseguir fazer ele tomar uma decisão que não é a melhor para ele. Então, a gente gosta bastante de colocar as coisas da maneira mais transparente e simples possível dentro da plataforma e de colocar profissionais ali que estão para ajudar o investidor, mas para mostrar os prós e contras para que ele tome uma decisão no final. Acho que um mix geral seria esse. E daí, montar a carteira é muito uma visão de três coisas, né? O quanto o investidor quer de rentabilidade, quanto mais rentabilidade, provavelmente isso vem acompanhado com risco, como essa rentabilidade está protegida, né? Então, entender a característica de cada um dos ativos que ele está escolhendo, quanto eles são arriscados, quais são as garantias envolvidas. Você falou aqui, pode ser FGC, pode ser garantia real, que a gente ainda vai mais explorar. E, óbvio, o prazo, porque a carteira, você tem que entender também o quão rápido você vai precisar desse dinheiro. Tem ativos que são mais de longo prazo, tem ativos que são mais de curto prazo, a gente sabe até, às vezes tem ativos com liquidez diária, então conseguir diversificar a carteira e montar uma carteira com diferentes prazos, de acordo com a própria necessidade do cliente, cada perfil vai ter uma, ajuda bastante aí o investidor a fazer esse primeiro passo com sucesso. Muito bom, acho que agora foi uma segunda aula que você deu bem nessa linha da educação do investidor, né? Então passou muito bem a questão do perfil, a compreensão da diversificação, o pessoal sempre brinca, né, na ideia, pô, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se derrubar quebra tudo, né? E também essa compreensão no que você está investindo, né? Infelizmente, a gente vê também muito hoje em dia o pessoal colocando dinheiro em qualquer coisa e vai ver ou é coisa fraudulenta, ou não sabia do nível de risco. Então, muito bacana isso. Acho que vocês fazem um papel muito legal também da educação desse investidor. E com certeza tem muita gente aqui assistindo que talvez ainda não conhecia o PeerBR, eu até conhecia, mas não tinha aberto conta. Então, falando do lado bem operacional, como que funciona, onde eles se cadastram, valores mínimos tem, não tem, é para qualquer um. Bem aquela ideia, agora o pessoal anotar a receitinha de bolo terminando assistir aqui o nosso bate-papo, vai poder seguir na abertura de conta. Perfeito. Então, vocês conseguem achar a gente como PeerBR, né? O Peer é uma palavra que vem do inglês de par,
para explicar para vocês o nome, é de uma modalidade de peer-to-peer lending, né? Então, uma modalidade onde a gente conecta investidores com tomadores e consegue oferecer uma rentabilidade melhor aí para os investidores através disso. Escreve PEERBR, e aí colocando peerbr.com, vocês já acham o nosso site, conseguem se cadastrar ali. Todas as redes sociais também por PeerBR vocês vão achar, e o cadastro é bem simples, vai pedir para vocês colocarem o CPF, o e-mail, o telefone de vocês e criar uma senha, ali vocês já estão cadastrados, a gente ajuda vocês, né, então no momento do cadastro tem ali a qualificação, até para vocês entenderem, como eu falei aqui, recomendei qual que é o perfil de investimento de vocês, e com isso vai ficar mais fácil de fazer as escolhas e até da gente conseguir dar recomendações e apontar caminhos aí para que vocês possam tomar decisões de investimento. E a partir daí o investidor ele realmente está apto a investir. Hoje um benefício bem legal que a gente oferece é que os investidores eles conseguem abrir contas bancárias aqui na mesma titularidade, então a conta que o investidor vai fazer a transferência, assim como é na maioria das corretoras, é no nome dele, e todas as transações que ele fizer na nossa plataforma são em próprio nome. A gente faz bastante questão de separar os patrimônios e de ter toda uma estrutura de governança aqui para que o investidor esteja o mais protegido possível na ponta final. Todas as emissões, todas as regras da CVM são seguidas justamente para que cada operação seja mais isolada possível, de modo que uma não interfira a outra, e de modo que o patrimônio de um investidor também não se comunique com o outro, assim oferecendo um grau aí de segurança cada vez mais elevado. Esse é o básico, né, para o pessoal começar. Muito bom, acho que é essa questão final que você falou da governança, da segurança, da titularidade, é muito importante. Às vezes o pessoal não se atenta tanto, mas que dá todo um respaldo, né, para o investidor. Todo mundo quer ganhar dinheiro, ninguém quer perder dinheiro, muito mais ainda se for perder dinheiro por alguma fraude, alguma falha. Então, é um ponto muito legal. E para a gente Até chegar assim, na... Pode só de falar. complemento, Vitor, quando a gente estava falando de dicas para começar, e nesse tipo de plataforma é isso, uma que complementa e vai nessa linha, é olhar para instituições confiáveis, instituições que são reguladas pela CVM, que já têm um tempo no mercado, que conseguem efetivamente te dar um atendimento, e explicar realmente para você como investidor quais são os riscos ali do que você está colocando. Porque se só é vendido uma rentabilidade, uma promessa, mas não tem uma estrutura e uma conversa séria, não vão ser todos os casos, né, mas o risco de estar ali numa fraude ou em algo que o risco não compensa o retorno é muito maior. Então, acho que também é super importante essa dica de buscar instituições confiáveis que possam aí traduzir e fazer uma boa gestão do patrimônio aí, que todo mundo sabe que cada um tem um tamanho, né, mas a gente sabe o quanto é difícil conquistar e construir o patrimônio, então é muito importante ter esse zelo de escolher uma operação aí, uma instituição sólida para fazer essa gestão e para trazer opções de investimento para ele. Com certeza, e mais do que sólida também, bem avaliada, né? Que até, como eu disse no começo do episódio, né? Se o pessoal visitar o nosso site lá e procurar PeerBR, vai ver que está entre as top investimentos. As centenas de fintechs que a gente tem cadastradas, PeerBR sempre lá em cima, sempre sendo reconhecida. Então, além de ter toda essa confiabilidade, também tem a própria experiência do usuário. Você também, como CPO, tem bastante relação com isso, do investidor tá feliz com todo o serviço, o produto que ele recebe, o suporte que muitas vezes é necessário, né? Então, muito bacana isso. E para a gente fechar o episódio, você já contou um pouquinho, né, da história do PeerBR, como está hoje. Estamos chegando agora no final do ano, né? Então, queria saber se você já tem alguma expectativa para o ano de 2025, seja da plataforma em si, alguma mudança, seja a entrada de algum novo tipo de investimento, alguma nova função. Se você puder dar um spoiler, vamos dizer assim, para o pessoal de casa, fique à vontade. Perfeito. De maneira geral, assim, a gente tem focado bastante em se consolidar e manter nossa posição da maior plataforma aí de crowdfunding em termos de emissão. Isso ainda bastante próximo às linhas que a gente tem feito e lançado em crédito imobiliário através dos CRIs, em crédito do agronegócio através dos CRAs, cada vez mais novas operações com características diferentes. A gente não mencionou aqui, né, mas os CRIs e os CRAs são operações bem legais, porque para as pessoas físicas eles são isentos, e provando outras teses, né? Então a gente tem aqui precatórios, ativos do INSS, diversos tipos aí de certificados recebíveis que vão trazer teses diferentes, setores diferentes, infraestrutura a gente tem olhado bastante aqui, e no ano que vem
é capaz de sair operação nesse setor, e o PeerBR como um todo vai continuar cada vez mais trazendo essas operações para o investidor com transparência, oferecendo isso para que ele possa tomar sua própria decisão, e trazendo aí todo um arcabouço no aplicativo para que ele consiga acompanhar os investimentos na carteira, né? Então, acho que até dentro desse ano ainda o investidor vai poder ver gráficos com o avanço da posição dele atualizada, como que o patrimônio dele foi ao longo do tempo, daqui a pouco como que essa rentabilidade foi ao longo do tempo, comparar isso com indicadores como CDI, IPCA. Então, acho que é algo que está aqui bastante no nosso DNA, né, de trazer essa modernização para a plataforma e profissionalização mesmo. E em termos de ativos, acho que é isso, é focar bastante no que a gente já vem fazendo hoje, expandindo toda a nossa base de investidores e a base de ativos que eles podem acessar, ainda dentro desses principais fluxos, e óbvio, sempre olhando para novos. Não vou aqui dar dando espaço, que eu acho que é importante estar mais encaminhado, mais avançado para a gente lançar e surpreender todo mundo com bons ativos. Mas o DNA não vai mudar, a gente vai sempre procurar fazer ativos aqui que a gente tem expertise, que a gente consegue fazer uma análise de crédito rigorosa e que a gente consegue, na ponta, garantir uma operação segura, que o risco e o retorno faça sentido, onde a gente tem todo um time olhando e analisando, e que isso chegue para o investidor na ponta com transparência, para ele poder decidir se isso faz sentido ou não para ele naquele momento. Isso, se for no setor de água, se for no setor imobiliário, de infraestrutura, como eu falei, ou outro, realmente não vai mudar, que é uma premissa que a gente tem para fazer sempre com o investidor. Muito bom, acho que esse é um dos melhores spoilers, uma das melhores expectativas possíveis, que é a melhoria contínua, né? Então, manter o que já é bom e desenvolver ainda mais a plataforma, buscando cada vez mais ter esse investidor satisfeito, né? Então, acho que, com certeza, já pela trajetória que vocês têm, tenho certeza que essa melhoria contínua sempre vai estar continuando, né? E reforçar para o pessoal de casa, né? Acessar o peerbr.com, acessar as redes sociais. Não sei também se você quer deixar algum contato de LinkedIn. E aproveitando já aqui esse fechamento para agradecer aí essa contribuição toda que você trouxe hoje, e até ficamos, inclusive, de portas abertas. É um mercado que cada vez tem mais novidades, é um mercado que cada vez tem mais gente interessada, então, com certeza, em breve a gente está aqui à disposição para um novo papo. Total. De novo, eu reforço também do nosso lado o agradecimento aí, tanto pelos reconhecimentos no passado, quanto pelo convite de agora. Meu LinkedIn, quem quiser procurar lá, super à disposição, é o Lucas Cordeiro mesmo, então podem entrar, me adicionar, a gente bate papo, e vamos nessa, que acho que ano de 2025 aí vai ser bastante relevante para o crédito privado como um todo, para o setor de crowdfunding, e a gente está aí para continuar liderando essa transformação e trazendo boas alternativas de investimento para todo mundo. Com certeza, e sempre reforço para o pessoal de casa, né? Vocês viram que foi muito conteúdo, só que no finalzinho, que a gente colocou, tem o site, tudo, e esse conteúdo é importante a gente levar para frente, educação financeira ainda engatinha, né? Então, eu sempre falo, pessoal, pô, assistiu aqui o episódio, manda para o primo, para o amigo, para o irmão, para quem for, porque vocês viram, pô, em meia hora o Lucas deu várias aulas aqui para gente, ele até já comentou aqui do LinkedIn dele, então, com certeza, repassem, porque é uma verdadeira corrente do bem, né? Muito bom, então, Lucas. Brigadão, viu? E muito sucesso aí nessa continuidade de jornada de vocês. Obrigado, Vitor. Sempre um prazer. Tchau, tchau. Prazer nosso. E com isso, então, a gente encerra mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.